Irmãos, lá em Provérbios 19, a palavra de Deus diz assim no versículo 17: Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. O Senhor ministrou uma mensagem no meu coração. Eu estava na cozinha aqui da minha casa lavando a louça, e o Senhor me fez uma pergunta. Eu quero fazer essa pergunta para você hoje. E se Deus te pedisse ajuda, você ajudaria? E o Senhor ministrou essa mensagem no meu coração. E é claro que a gente responderia sim, claro que a gente ajudaria a Deus, né? Como a gente negaria ajuda ao Senhor, ainda mais nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, que vivemos ali na palavra do Senhor, no caminho do Senhor, é claro que a gente ajudaria a Deus. Mas o Senhor foi ministrando no meu coração, me trazendo a sua palavra, como aqui em Provérbios, que ajudar aos pobres é emprestar o próprio Deus. Nós sabemos, é claro, que Deus, na sua essência, no seu poder, na sua glória, na sua majestade, Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele é autossuficiente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é quem criou os céus e a terra, Ele criou tudo que existe no céu e na terra, anjos, humanidade. E a palavra de Deus diz que Ele não precisa ser servido por mãos humanas, que Ele também não habita em templo feito por mãos humanas, ali mostrando a suficiência de Deus na pessoa dele, no ser dele. Ele não precisa, mas na sua soberania, ele decidiu através da vida do homem, através da vida dos pequeninos, através da vida dos humildes, dos povos, necessitados, ele decidiu precisar da ajuda. Então essa é a mensagem que o Senhor mostrou no meu coração. Às vezes Deus precisa sim da nossa ajuda. E como Ele pede isso? Através da vida dos humildes, através da vida da pessoa ali, dos pequeninos, do necessitado. E isso é tão importante que lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai nos falar a respeito do juízo final. E Ele nos fala algo relacionado a isso, algo relacionado à ajuda que Ele pediu aos seus filhos, a ajuda que Ele pediu a pessoas que se diziam até mesmo cristãs. E muitas vezes as pessoas não identificaram que era Deus pedindo ajuda para elas. E na palavra eu quero ler com você, é muito importante a gente ler Mateus 25, onde o Senhor Jesus vai falar a respeito de algo relacionado a isso do juízo final, da ajuda que Ele pediu. Então diz assim, em Mateus 25, no versículo 31, Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, Ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome, e vocês não me deram comida. Eu estava com sede, e não me deram água. Era estrangeiro, e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa, e não me vestiram. Estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que ouvimos o Senhor com fome ou sede, ou como estrangeiro ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar umas dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Então, essa é a importância. A palavra de Deus está aqui nos afirmando
que Jesus pediu ajuda. Tanto que aqueles que não ajudaram perguntaram: quando foi que nós vimos o Senhor pedir ajuda? Que nós vimos o Senhor com necessidade, sentindo fome, sentindo sede, doente, na cadeia, sem roupa? Quando foi que nós vimos o Senhor passando por isso e não te ajudamos? E Jesus responde: foi quando vocês deixaram de fazer os mais humildes dos meus irmãos. Foi quando vocês deixaram de fazer as pessoas mais necessitadas, que vocês viam e vocês não faziam nada. Então era a mim que vocês deixaram de fazer. Então essa é a importância, irmão. Deus pede a nossa ajuda sim. Claro, na sua soberania, Ele é autossuficiente, Ele não precisa ser servido por mãos humanas. Mas Deus que habita em mim, que habita em você, que habita em nós, nos mais humildes, irmão, precisa da ajuda. Ele decidiu isso na sua soberania, para que um venha ajudar o outro. E muitas vezes, irmão, a gente deixa de ajudar o próprio Deus por causa da arrogância, por causa de não ler a palavra do Senhor e não guardar ela no coração. Muitas vezes eu também falhei nisso, irmão. Eu fui aprendendo com o Senhor. A gente pergunta onde está Jesus, nós queremos vê-lo e Jesus está tão perto da gente, no outro, no irmão, nas pessoas mais humildes, naqueles que estão sofrendo. E isso é tão importante que isso vai para ali para o juízo final, isso vai pesar na conta no juízo final. Jesus fala que aqueles que vão receber o reino de Deus, que vão receber o descanso eterno, são aqueles que tiveram misericórdia um do outro, são aqueles que se importaram com a necessidade do outro, são aqueles que estenderam a mão para socorrer o irmão, para socorrer uma pessoa que sofre, para socorrer uma pessoa necessitada, irmão. Eu não estou dizendo aqui de pessoas que são oportunistas, que tem gente que é oportunista, ela não está sofrendo, ela não está precisando, mas ela quer ficar sugando. Não estou falando de pessoas assim, estou falando de pessoas que realmente estão necessitadas de ajuda. Aqui, como o Senhor está falando em Mateus, tem pessoas que precisam da ajuda, tem pessoas que Deus, através delas, está pedindo ajuda. E muitas vezes a gente fecha os ouvidos. E outras vezes também nós ajudamos pessoas assim e estamos ajudando o próprio Deus. E às vezes nem nos damos conta que estamos ajudando o próprio Deus, como dizem Provérbios, emprestar aos pobres, ser bondoso com os pobres. É emprestar ao próprio Deus, é ajudar o próprio Deus. Então Deus sim, na sua soberania, Ele decidiu que precisaria da minha e da sua ajuda. Ele decidiu que através da vida do ser humano, Ele sim pediria ajuda. Para que nós possamos aprender a nos amar uns aos outros. E a não ser egoísta, a não se importar só com o que eu preciso, mas também com o que o outro precisa. E às vezes Jesus está tão perto de mim. Às vezes Ele está ali do lado, na minha casa, precisando de uma palavra de consolo, precisando de uma palavra talvez seja até de confronto, irmão. Porque o amor também confronta com a palavra do Senhor. E às vezes Ele está tão perto da gente, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa congregação, onde a gente congrega, na nossa rua, no nosso bairro. São vários momentos que o Senhor pode pedir a nossa ajuda através do ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança. Então, isso é muito importante a gente ter isso gravado no nosso coração, que Deus pode estar nos pedindo ajuda através da vida do outro, do próximo. Então essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, e a minha oração é para que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus.